Rain era só um moleque largado, pobre, feio e esquecido por todos. Teve que ver, ainda criança, o demônio queimar sua família inteira viva. Cresceu sofrendo nas mãos do grupo do herói, sendo tratado como lixo e usado como escravo. Anos e anos sendo humilhado. E no final das contas, o herói ainda teve a audácia de expulsá-lo do grupo, dizendo que ele não valia mais que a mãe traíra dele, e ainda soltou que tinha acabado com ela. Foi nesse momento que Rain perdeu a paciência e encheu a cara nojenta de Arius com um soco, mandando ele calar a boca e nunca mais falar da mãe dele daquele jeito. Saiu dali sem olhar para trás. A verdade é que Rain passou todo esse tempo se fingindo de inútil. Na surdina, ele escondia uma habilidade trapaceira de domar as criaturas mais poderosas do mundo, e ainda tinha um poder secreto que podia controlar deuses e até apagar o planeta inteiro se quisesse. Um dia, depois de finalmente juntar grana para comer pela primeira vez em 2 semanas, ele ouviu um grito de socorro no meio do mato. Correu até lá e se deparou com uma gata, literalmente, uma cat girl, prestes a virar comida de um tigre monstruoso. Quando o bicho foi atacar, Rain tentou enfiar a espada no pescoço da fera, mas a lâmina quebrou na hora. Ele foi lançado longe, se espatifando numa árvore. Mesmo ferido, ele gritou para a garota fugir, aceitando que aquele podia ser seu fim, desde que desse tempo para ela escapar. Mas ela não correu. Pelo contrário, jurou que usaria tudo o que tinha e pulou alto, com um chute tão forte que derrubou o tigre num só golpe. Rain, vendo aquela força absurda, lembrou de uma das 4 espécies mais raras do mundo, e logo entendeu tudo quando ela disse que era uma Cat Spirit. Ele correu para parar a queda dela e antes de desmaiar, ela soltou: "Quero devorar sua carne." Opa, como é que é? Logo em seguida, ela começou a devorar a comida dele de verdade, agradecida por finalmente matar a fome depois de dias sem comer. Depois se apresentou como Conid, uma das últimas Cat Spirits vivas. Rain contou seu nome também, meio sem graça. Ela se sentou ao lado dele, falou que estava surpresa por um cara tão feio ter salvado ela e pediu para ele contar mais sobre si. Enquanto caminhavam até a guilda, Rain abriu o coração e contou toda a tragédia da sua vida. Conid ouviu tudo em silêncio e ele percebeu que era a primeira vez que alguém realmente escutava o que ele tinha para dizer. Quando terminou, ela ficou tocada com a história e disse que era um absurdo alguém tão bom ter sido tratado como lixo. Ele passou a mão na cabeça dela, dizendo que estava tudo bem. Ela disse que, mesmo se achando fraco, ela tinha certeza que ele era poderoso. Disse mais, que ele poderia até domar ela. Porque no fundo, enquanto ele lutava para salvá-la, ela sentiu que talvez ele fosse o único humano capaz de domar uma Cat Spirit. E foi aí que ela se ofereceu para ser domada por ele. Rain ficou surpreso, mas aceitou. Não só pelo poder, mas porque queria conhecê-la melhor. Tirou a luva, mordeu o dedo até sangrar e começou a recitar o feitiço de domesticação. Selos mágicos surgiram em volta de Conid, até um símbolo se formar no braço dela, marcando o pacto entre os dois. Ela olhou para o símbolo, pegou na mão dele e saiu correndo com ele, sorrindo. De volta à guilda, Rain foi reconhecido por completar sua primeira missão e virou um aventureiro Rank F. Ruby. Debochada, parabenizou ele, mas perguntou como um cara feio e fedido tinha conseguido conversar com uma garota. Rain recebeu 50 moedas de cobre, mas percebeu que não dava nem para alugar um quarto. Ruby ainda mandou a real. Com esse cheiro aí, nenhuma mina ia querer dormir no mesmo quarto. A verdade doeu. Aí do nada aparece um babaca dizendo que nunca tinha visto uma Cat Spirit ao vivo. Olhou pra Rain com nojo e falou pra Connie de largar aquele traste feio. Mas ela não deixou barato. Gritou que Rain era o master gostoso dela. O cara riu, achando impossível um fracote domar uma criatura tão rara. Connie defendeu Rain, dizendo que ele era mais forte do que parecia. O cara desafiou Rain pra uma queda de braço, apostando que a garota seria o prêmio. Rain sabia que se recusasse, o cara ia continuar atrás dela. Então aceitou. Sentou na mesa, encarou o sujeito e... Pam! Quebrou o braço dele na madeira. Vitória instantânea. Conid comemorou e o idiota ficou no chão, humilhado, choramingando. Rain ficou pensativo. Desde quando fiquei tão forte? Conid explicou que, ao domar uma espécie suprema, parte do poder dela passava para ele. Ou seja, agora ele tinha a força sobre-humana de uma Cat Spirit. Ela olhou para ele com carinho e disse que ele era o maior paizão protetor de todos. Já queria sair para a próxima aventura. Enquanto andavam recolhendo umas ervas, porque aparentemente Rain gosta de comer capim, Conid ouviu gritos vindo de longe. Correram até o som e encontraram um grupo de bandidos atacando um velhinho. Eles eram membros do tal Clã das Sombras. Conid tentou convencer Rain a recuar e ir buscar reforços, mas ele sabia que não daria tempo. Disse que queria salvar o velhinho ali mesmo, na hora. Propôs que ele distraísse os bandidos enquanto ela cuidava de resgatar o homem. E foi isso que fizeram. Rain saiu correndo e pulando no meio da confusão, desviando como um louco e derrubando um por um. Enquanto isso,
Conid alcançou o velho para tirá-lo do perigo, mas a situação apertou. 3 bandidos cercaram Rain e estavam prontos para finalizá-lo. Mesmo assim, ele conseguiu dar um jeito de se livrar deles. Foi nessa hora que Conid sentiu o impacto da decisão dela, perceber que tinha escolhido o humano certo. Ela não se arrependia de ter virado serva dele, mas lá no fundo tinha medo de que os poderes dela pudessem acabar o destruindo. Por isso queria lutar na linha de frente no lugar dele. Só que, ao ver ele desviando de um machado e derrubando geral mesmo sem estar armado, Conid começou a perder o controle. Todos os bandidos avançaram de uma vez contra Rain, e ela ficou paralisada, com o coração disparado. Se perguntou por que não conseguia parar de olhar para ele. Por que o coração estava acelerado daquele jeito? E, bem, por que o corpo dela estava reagindo daquele jeito estranho? Depois que Rain derrotou todos os bandidos, olhou para Conid e estranhou o rosto dela todo vermelho. Ela, envergonhada, disse que só tinha ficado nervosa vendo ele lutar sem nenhuma arma. O velho agradeceu por salvarem sua vida, mas Rain não perdeu o timing. O senhor devia estar enterrado faz tempo. Com a adrenalina passando, Rain percebeu que tinha quase morrido e decidiu que era hora de ir direto para o ninho dos inimigos. Durante o caminho, avisou Conid que o Clã das Sombras provavelmente ia começar a caçar eles de agora em diante. Conid achava arriscado enfrentar centenas de bandidos sozinhos, mas Rain respondeu que tinha um trunfo escondido. Depois de andar bastante, chegaram até o esconderijo dos bandidos. Conid, ao ver aquilo, se emocionou. Começou a chorar dizendo que ia morrer antes mesmo de desenvolver a trama. De joelhos virou para Rain e falou que ainda dava tempo deles criarem uma história juntos. Foi aí que Rain revelou sua carta na manga. Seu trunfo era uma abelha. Na verdade, um exército inteiro de abelhas que ele domesticou. Conid ficou de boca aberta. Ela nunca tinha ouvido falar de alguém que conseguisse dominar 2 classes ao mesmo tempo. Mas Rain era assim. Além de Beast Tamer, ele também era um Insect Tamer. Mandou ela correr até a capital para chamar reforços enquanto ele detonava o esconderijo sozinho. Conid ficou dividida, se perguntando se estava mesmo ajudando como familiar, ou se só queria mais uma desculpa para se ajoelhar diante dele. Mesmo assim, correu. Pouco depois, o enxame chegou. Rain usou sua magia para amplificar o veneno das abelhas, preparando o ataque final. Na mesma hora, o grupo do herói, que tinha conseguido escapar por pouco, estava no perrengue. Liane gritou com Mina, botando a culpa no novo Tamer por não ter feito o reconhecimento direito. Mina rebateu, perguntando se ela achava mesmo que um esquilo era suficiente para mapear o lugar. Liane surtou, dizendo que ele devia ter domado 20 esquilos no mínimo. O pobre Tamer, sem entender nada, ficou pasmo. Aquilo era insanidade. Tentar domar tantas feras de uma vez fritaria o cérebro de qualquer um. Liane começou a se perguntar se Rain não era mais forte do que imaginavam. Mas ao invés de admitir isso, chamou o cara de inútil e ameaçou tacar fogo nele, se não assumisse a culpa por terem largado o velhote para morrer. O sujeito fugiu, com medo de virar churrasco. Enquanto isso, Rain já tinha envenenado o esconderijo todo. Quando os reforços chegaram com Conid, eles começaram a prender os bandidos. O líder do grupo ficou em choque ao ver que Rain derrotou o Clã das Sombras sozinho. Depois da vitória, Rain fez um carinho na cabeça da Conid e ela abriu um sorrisão. Mas aí, um tremor sacudiu o chão. Uma criatura gigante rompeu as paredes do esconderijo. Era um monstro preso ali fazia tempo. 3 King Lizards surgiram do fundo da caverna. Os próprios bandidos ficaram assustados, mas logo foram massacrados pelos lagartos. Rain tentou proteger Conid, mandou um direto em um dos monstros, e ela aproveitou para dar um chute nas costas da criatura, mandando ela longe. Ele gritou para os aventureiros tirarem os prisioneiros dali, porque ele ia segurar os monstros sozinho. Naquele instante, lembrou do quanto já foi inútil, mas agora era diferente. Com Conid ao lado, sentia que podia enfrentar qualquer coisa. E foi com essa força que ele esmagou os monstros um por um. Minutos depois, Rain saiu do esconderijo exausto. Todo mundo correu para parabenizá-lo pela vitória. Ao olhar para Conid, ele percebeu que pouco importava se ela era uma espécie suprema ou não. Com ela do lado, ele sentia que podia conquistar o mundo. E ela sentia exatamente o mesmo. Mais tarde naquela noite, Conid comemorava a chance de dormir numa cama de verdade. Mas Rain estranhou. Pera, a gente tá no mesmo quarto? A recepcionista da estalagem soltou sem dó. Boa sorte, feioso virgão. Dificilmente vai durar mais de 1 minuto. Depois de derrotar os bandidos, Rain foi promovido para Rank R. Com a grana da missão, resolveu pagar um quarto digno pros 2, mas não sabia que só tinha um único quarto disponível. Conid tentou puxar Rain de volta para a cama, mas ele recuou dizendo que jamais conseguiria dormir no mesmo quarto que uma garota. Só que ela, mesmo um pouco envergonhada, mandou na lata que achava ele um covarde inútil, sem coragem nem para fazer alguma coisa mesmo se uma garota pedisse. Dano emocional crítico. Rain retrucou dizendo que ela não devia confiar tão fácil assim nas pessoas.
Mas antes que ele saísse do quarto, Conid o interrompeu dizendo que ele era a única exceção. Afinal, quantas vezes ele já não tinha colocado a própria vida em risco para salvar os outros? Com aquele olhar sério, ela disse que nunca deixaria seu mestre dormir do lado de fora. Ele acabou cedendo. Mesmo assim, quando ela sugeriu que dormissem na mesma cama, Rain gritou, desesperado, que jamais faria isso. No fim, enquanto ele dormia, Conid ficou ali, olhando para ele em silêncio. Pensava no quanto Rain era incrível, e como, depois de tudo o que ele passou, ela queria ser a pessoa que curaria as feridas dele. Jurou para si mesma que nunca mais sairia do lado dele. Passou-se uma semana. Um dia, Ruby apareceu com um pedido urgente. Havia um monstro gigantesco destruindo tudo perto da ponte Stride, parando o comércio. A recompensa? 5 moedas de ouro. Rain, com os olhos brilhando de ganância, aceitou na hora. Chegando na ponte, Conid soltou uma provocação dizendo que a ponte era com certeza maior que o tamanho do Rain. Quando ela se perguntou que tipo de criatura era, um dragão colossal surgiu no céu e pousou com tudo. Quando a poeira baixou, uma ruiva lindíssima apareceu, se apresentando como Tanya, uma dragonoide, a segunda raça mais poderosa entre as espécies supremas. Tanya disse que estava à procura de um oponente à altura e propôs lutar contra os dois ao mesmo tempo. Conid não deixou barato e lembrou que ela também era uma espécie suprema. Assim que o duelo começou, Tanya disparou na direção de Rain com uma velocidade insana, mas ele conseguiu bloquear o ataque, deixando ela surpresa. A maioria dos aventureiros já teria virado pó com aquele golpe. Tanya não parou. Cuspiu uma rajada de fogo que por pouco não os atingiu. O rabo de Conid acabou sendo queimado, o que a deixou furiosa. Ela partiu para cima de Tanya tentando acertar um chute, mas a Dragonoide desviou e contra-atacou com tudo. Rain hesitou. Achava injusto entrar no meio da luta, mas não conseguiu ficar parado e pulou na briga. Mesmo juntos, foram pegos de surpresa. Tanya segurou os dois, girou como um furacão e lançou os dois pelos ares. Sem conseguir se mover, eles viram o golpe final se aproximando, uma torrente de fogo. Mas no último segundo, saltaram um sobre o outro e conseguiram escapar por pouco. Ao ver que tinham sobrevivido, Tanya os parabenizou. Nenhum outro aventureiro tinha durado tanto tempo contra ela. Rain entendeu ali o poder de um dragão de verdade. Pediu para Conid ganhar 3 minutinhos para ele colocar seu plano em ação. Ela confiou nele e partiu para cima da Dragonoide com tudo, lançando dezenas de ataques por segundo. Tanya percebeu que, com aquele ritmo, Conid ia ficar sem forças logo. Mas a gata respondeu com firmeza que confiava no plano de Rain. Ele, por outro lado, ficou tenso achando que ela ia revelar a estratégia. Tentou se concentrar de novo, sentindo uma presença estranha no ar. Localizou um passarinho que estava rondando a batalha, domou ele na hora e pediu que chamasse os amigos. Depois de alguns minutos de luta, Rain pediu que Conid deixasse o resto com ele. E foi aí que um enxame de pássaros apareceu, atacando Tanya com tudo. Ela mandou todos longe com um golpe só, dizendo que um ataque ridículo desses nunca afetaria um dragão. Mas de repente ficou tonta, caiu de joelhos e percebeu que estava paralisada. Rain, com o passarinho pousado no braço, explicou. Aquelas aves eram da espécie pedo, conhecidas por liberar um veneno tão forte que até dragões ficavam travados. Conid pulou no colo dele, comemorando a vitória. Rain então perguntou se Tanya queria ir com eles. Ela achou que ele queria vendê-la, mas ele disse que só queria conversar. Confusa, Tanya não entendeu. Você podia fazer o que quisesse comigo agora, e só quer conversar? Que tipo de doido é você? Conid, impaciente, começou a fazer cócegas nela até que a Dragonoide topou ir com eles. Na guilda, Ruby ficou em choque ao ver que aquele aventureiro fracote tinha vencido o guardião da ponte. Quando perguntou se a garota era mesmo uma dragão, Rain respondeu na zoeira. Que nada, é só uma maluca de cosplay. Tanya se irritou, se afastou dele e gritou que era a rainha dos céus. Mas antes que terminasse a frase, Rain empurrou algo na boca dela e saiu andando. Durante o caminho, ele avisou que se o povo da cidade soubesse quem ela era, ia ser o maior caos. Mas Tanya não estava nem aí. Começou a mostrar seus poderes para as crianças na rua e gritar que era um dragão de verdade. Tanya se desculpou por ter revelado sua identidade para todo mundo, mas Rain suspirou e falou que talvez fosse melhor ela sair o quanto antes daquela cidade. Só que, ao invés de fugir para treinar em outro lugar, Tanya disse que preferia continuar com eles. Era do lado deles que queria ficar forte. E sem pensar 2 vezes, abraçou Rain, dizendo que tinha gostado do jeito como ele protegeu ela na frente de todo mundo. Conid, é claro, explodiu. Sai de cima do meu mestre, sua folgada! Tanya olhou para ela com aquele sorrisinho provocador e soltou. Ih, ficou com ciúmes? Ninguém gosta de garota que não sabe dividir, viu? Rain, no meio daquilo tudo, ficou se perguntando se Conid realmente aceitaria ter mais uma no grupo. Mesmo emburrada, Conid acabou deixando. Mas deixou claro que, já que estava tudo certo,
Era hora de Rain fazer o contrato com Tanya também. Ele ficou nervoso. Nunca imaginou que seria capaz de domar duas espécies supremas. Mesmo assim, mordeu o dedo, o círculo mágico apareceu e o ritual começou. As fitas mágicas envolveram Tanya, e quando ela aceitou ser serva dele, o selo de dominação surgiu em sua mão. Conid mandou ela olhar para a marca. Tanya olhou e disse que sentia uma sensação quente no peito, como se estar conectada a Rain fosse reconfortante. Rain, por sua vez, agradeceu a própria mão. Afinal, todos aqueles anos solitários com ela tinham finalmente valido a pena. Tanya segurou o rosto dele e perguntou por que ele parecia tão preocupado. Disse que estava animada em ser sua serva. Naquela mesma noite, enquanto o antigo grupo do herói vagava perdido pela floresta, Arius e companhia perceberam o quanto a vida deles era miserável sem Rain. Afinal, era ele quem fazia todo o trabalho pesado. Arius teve a brilhante ideia de ir buscá-lo de volta, contando com a boa vontade do rapaz para ajudá-los a sair da floresta perdida. Antes de abandoná-lo de novo, claro. Enquanto isso, as duas garotas discutiam baixinho sobre quem ia devorar a carne de Rain naquela noite. Tanya soltou que Conid era uma tábua de passar roupa, e Conid devolveu chamando Tanya de melancia ambulante nojenta. Clima amistoso. No dia seguinte, começaram a primeira missão oficial como trio, exterminar slimes. Embora fossem monstros de rank F, podiam se multiplicar e acabar com plantações inteiras. Conid odiava eles porque sempre deixavam ela molhada, de slime, claro. Tanya se ofereceu para cuidar disso por ela, e Rain ficou feliz ao ver que elas já estavam se dando bem, mesmo com os barracos. Horas se passaram sem encontrar nenhum. Rain resolveu procurar de cima. Encontrou um pássaro, ativou sua magia e transferiu a consciência para ele. Seu corpo caiu, direto nos canhões da Tanya. Enquanto ele controlava o pássaro e acenava lá de cima, as duas encaravam o corpo dele no chão com más intenções. Quando ele perguntou o que estavam tramando, elas mandaram ele cair fora logo. O poder dele já estava passando dos limites. Pouco depois, Rain localizou o esconderijo dos slimes e guiou as duas até lá. Conid já ia partir para a pancadaria, mas Tanya perguntou se Rain sabia usar magia. Ele respondeu que, no máximo, conseguia acender uma vela. Tanya mandou ele tentar lançar uma bola de fogo. Com um pouco de concentração e lembrança dos círculos mágicos, Rain estendeu a mão. E BUM! Uma bola de fogo gigantesca incinerou todos os slimes de uma vez. Era como Tanya suspeitava. Ao domar Conid, ele herdou a força física de uma Cat Spirit. Agora, com ela, tinha absorvido o poder mágico dos Dragonoids, ganhando nada menos que o segundo maior poder mágico do mundo. Mais slimes surgiram, em massa. Tanya disse que seriam o treino perfeito para Rain melhorar ainda mais, já que ele agora era o mestre das duas. E ele sabia que não podia pagar de fraco. Pediu para Tanya ensinar mais sobre magia, mas logo percebeu que ela era uma péssima professora. Ainda assim, entre tropeços e explosões, ele foi ficando mais forte. Na volta pra guilda, receberam uma baita recompensa pela missão, e foram direto pra cidade comer do bom e do melhor. Rain estava até satisfeito porque, por enquanto, Tanya tinha conseguido manter a boca fechada, literalmente. Mas bastou chegarem no restaurante para as coisas desandarem. As duas começaram a devorar a carne do prato de Rain, e Tanya ainda enfiou a linguiça inteira na boca de uma vez antes de engolir. Rain, sem saber se comemorava ou se fugia, só pensou: "Eu não vou durar nem um minuto." As duas então perguntaram como ele tinha se tornado um Beast Tamer tão bom e pediram para ele contar a história. Rain respirou fundo e começou. 10 anos atrás, ele vivia numa vila de domadores. Seus pais sempre o incentivaram a se aproximar dos animais e aprender com eles. Mas aqueles dias felizes não duraram muito. A vila não existe mais. Conid se sentiu mal por ter puxado um assunto tão pesado. Disse que só queria conhecê-lo melhor. Tanya também falou que nunca forçariam ele a reviver memórias ruins, mas Rain sabia que elas perguntavam por que se importavam. Então continuou. Quando ele tinha 12 anos, seus pais decidiram que era hora dele domar as feras por conta própria. E foi aí que tudo mudou. Naquela noite, Rain viu uma coluna de fogo subindo ao céu. Era da direção da vila dele. Saiu correndo sem pensar. E quando chegou, já era tarde demais. Tudo tinha virado cinzas. A vila inteira havia sido destruída. A família dele? Morta. Ele foi o único que sobreviveu. Alguns aventureiros o encontraram, mas em vez de ajudá-lo de verdade, passaram a usá-lo como um escravo, trocando força por comida. Anos depois, Arius apareceu, o herói bonzinho, convidando Rain para se juntar à sua equipe. Ele aceitou na hora, achando que finalmente sua vida ia melhorar. Mas estava completamente enganado. Em pouco tempo, virou apenas o carregador oficial do grupo. Não dormia, não comia direito, só para manter todo mundo seguro. E foi assim que ele percebeu. Estava sendo usado desde o início. Depois de contar tudo isso, Rain pediu desculpas, achando que sua história era patética demais.
Mas Conid segurou as mãos dele com firmeza e disse que agora entendia por que ele sempre se jogava no perigo para salvar os outros. Era porque ele realmente queria impedir que mais alguém sentisse a dor que ele sentiu. E por isso ele não era patético. Ele era incrível. Tanya também segurou a mão dele e disse que ele era gentil demais pro próprio bem, mas que isso o tornava ainda mais especial. E que ela estava feliz por ser serva de alguém assim. Aquelas palavras fizeram Rain entender que tudo o que sofreu não foi à toa. Tanya jurou que queimaria cada um daqueles que fizeram ele sofrer. Conid não ficou para trás e disse que o grupo do herói é que era inútil, e ainda soltou uma zoeira dizendo que, para uma peituda, Tanya até que era gente boa. Todos caíram na risada, e Rain só desejou de coração que aquele momento ali durasse para sempre. No dia seguinte, saíram numa missão para eliminar um grupo de orcs nas montanhas. Tanya resolveu tudo com uma baforada só, mas Rain alertou para não baixar a guarda. Ela, confiante, disse que dava conta. Conid esmagou um deles com uma pedra, e quando um goblin tentou correr para cima de Tanya, ela o apagou com um golpe de rabo certeiro. Só que ela se distraiu. Um dos goblins agarrou sua perna e derrubou ela no chão. Mesmo assim, Tanya conseguiu queimar o rosto do bicho antes de se levantar. Outro goblin apareceu por trás, mas Rain o deteve cravando uma faca no próprio braço, segurando o inimigo até Conid chutar o desgraçado longe. Tanya ficou preocupada com o ferimento dele, mas Rain mostrou que podia se curar sozinho. Mesmo assim, ela não conseguia tirar da cabeça que, por causa da arrogância dela, ele se feriu. De volta à guilda, depois de receberem a recompensa, Rain percebeu que Tanya tinha sumido. Conid contou que ela estava sozinha na ponte, meio cabisbaixa. Rain foi até lá. Encontrou Tanya refletindo. Ela tinha percebido que, por causa da própria prepotência, quase colocou a vida dele em risco e não sabia como encará-lo. Rain chegou de mansinho e perguntou por que ela estava triste. Tanya se desculpou por não ter ouvido o alerta dele. Disse que mesmo tendo sido só um corte, ela ficou apavorada de vê-lo ferido. Rain passou a mão na cabeça dela e disse que estava só feliz por ela estar bem. Pediu apenas que ela tomasse mais cuidado da próxima vez. Conid apareceu também, abraçou Tanya e disse que estava aliviada por ela estar viva. Mais tarde, na estalagem, Rain implorava por outro quarto. Falou que não aguentava mais o sofrimento de dormir no chão toda a noite enquanto as garotas usavam a cama. Tanya, ouvindo aquilo, se deu conta. Ele sempre deixava as duas dormirem na cama, mesmo sendo ele quem pagava pela hospedagem. E ficou pensando, por que não conseguia parar de pensar nele? Havia uma sensação quente no peito. Mas ela mentiu para si mesma, dizendo que não era amor, que não era o tipo de garota que se apaixonava fácil. Antes de dormir, ela cobriu Rain com o cobertor e desejou que ele tivesse bons sonhos. No dia seguinte, estavam andando pela floresta. Tanya sugeriu que talvez Rain devesse comprar uma arma, e Conid se animou só de imaginar o mestre ficando mais forte. Mas do nada, Rain congelou no lugar. À frente deles, o grupo do herói. Arius apareceu com aquele sorriso falso, dizendo que fazia tempo. Rain apenas virou de costas e seguiu andando. Arius fez cara de coitado, fingindo que estava magoado com a frieza de um velho amigo. Tanya, curiosa, perguntou se aquele era mesmo o grupo dos heróis. Arius ficou pálido quando percebeu que estava diante de uma Cat Spirit e uma Dragonoide. Não acreditava que Rain tivesse domado duas espécies supremas. Achou que ele fosse apenas o servo delas. Mas Conid gritou que Rain era o mestre delas. Arius, surpreso, perguntou o que ele queria com eles. Arius explicou que explorar a Floresta Perdida estava sendo mais difícil do que esperavam. Quanto mais se andava, mais o destino parecia se afastar. Então, queriam Rain de volta, como carregador de novo. O grupo inteiro disse que Rain devia se sentir grato por terem lhe dado outra chance, mas ele apenas respondeu que preferia que procurassem outro idiota. Quando estava prestes a sair, Mina revelou o motivo real. Estavam atrás de uma relíquia nobre, e, sem ela, as forças do Rei Demônio destruiriam todas as cidades. Rain, com o coração apertado, percebeu que estava prestes a repetir o passado. Mesmo contra a vontade, aceitou ajudá-los. Arius, arrogante como sempre, disse que ele devia ter aceitado desde o começo, e todos começaram a debochar dele, como se nada tivesse mudado. Mas antes que Rain pudesse seguir com o grupo do herói, Tanya e Conid o impediram. Elas disseram que, antes de qualquer coisa, o mínimo que eles deveriam fazer era pedir desculpas. Conid mandou na lata. Mandar o cara embora e depois voltar pedindo favor? Nem youtuber pedindo desculpa faria pior. E completou dizendo que todos deviam se ajoelhar diante de Rain, e que se alguém ousasse desobedecer, ela não teria problema em torrar geral ali mesmo. Mas, por consideração ao mestre, ela se contentaria com um pedido sincero. A ideia de se ajoelhar diante de Rain fez Arius surtar. Todos do grupo negaram com veemência, fingindo que nunca tinham feito nada de errado com ele. Arius então se aproximou de Rain e soltou o veneno.
Segura melhor essas suas mascotes, tá? Por mais bonitas que sejam, continuam sendo animais nojentos e inúteis. A resposta veio na hora. Rain socou o idiota no meio da frase, dizendo que, se ele voltasse a desrespeitar quem andava com ele, o próximo golpe ia ser ainda pior. Arius, ferido no orgulho, desafiou Rain para um duelo. Vamos ver se você honra as palavras que tá falando. Cada um deles enfrentaria um dos antigos companheiros. E por hoje é só, galera! Se curtiu o vídeo, já mete aquele like brabo e comenta aí se quer a parte 2 que eu tô de olho. Valeu demais e nos vemos no próximo vídeo!